novo, começar com ideias novas e agregar no mercado. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, para vocês entenderem como que eu cheguei aqui. E depois, Rafael, ou você quer falar primeiro? Pode falar. Certeza? É o dono da casa. Então vamos lá. Bom, na verdade, eu vou falar um pouquinho de como que eu entrei na área de arquitetura. É longo um pouquinho a história, no podcast é longo também, então aguente aí, né? Coloca coisinha no ouvido, né? O fone no ouvido e aguente nós falando. Mas funciona mais ou menos assim, ó. Eu, na verdade, eu sou de Itapetininga, fui parar em Sorocaba depois de um tempo, mas praticamente eu fui um aventureiro. Eu vim para Sorocaba pensando em estudar, me formar. Então eu larguei tudo que eu tinha lá em Itapetininga, vim com a mochila na costa, tinha acabado de terminar o ensino médio. Falei, vamos me aventurar, porque se eu não fizer agora a faculdade, nunca mais eu termino. Só que antes disso, eu deixei de contar o quê? Que eu não tinha dinheiro para pagar faculdade, eu não tinha trabalho aqui e eu não conhecia praticamente ninguém aqui. Aí eu vim com alguns amigos, a gente montou uma república aqui e eu falei, dá o tempo que eu tiver lá, eu posso procurar um trabalho, né? Posso, enfim, me virar nos 30. Então eu me inscrevi na faculdade, né? Falei, nesse meio tempo eu me viro. Eu paguei só... Na verdade, lá eu trabalhava, né? Então eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Falei, pelo menos a entrada, a inscrição, eu consigo pagar, né? Era R$150. Só falei, não, se der errado, 6 meses eu vou ficar devendo. Aí eu peguei e falei, vamos lá. Aí, bom, pra quem sabe, né, chega aqui em Sorocaba, começa a entregar currículo lá, aqui, lá. Eu acabei entrando, fui contratado pelo McDonald's. No McDonald's saí de funcionário, acabei saindo de gerente lá. Mas lá foi uma escola para mim, principalmente em administração. Então eu aprendi muita coisa, né, com pessoas e aprendi fazendo também. Então eu aprendi a lidar com pessoas, com funcionários, lidar com, enfim, com toda uma escala, com a questão de pessoas também. Eu, por exemplo, quando eu vim de Itapetininga, eu não conseguia lidar com as pessoas diferentes do meu cotidiano. Então eu não conseguia falar. Eu fui pro caixa, eu mais gaguejava, né, a pessoa falava para dentro também. Então as pessoas falavam, o quê? Então eu fui aprendendo a lidar, fui aprendendo novos desafios, ganhei muita coisa, aprendi com muitos gerentes lá dentro. Então eu acabei me desenvolvendo muito nessa área lá dentro. Só que chegou um dia e viraram para mim e falaram assim, e você já decidiu se você quer seguir a carreira dentro do McDonald's ou você quer ir para sua área? E na época eu já estava fazendo faculdade, estava me virando nos 30, pagar a faculdade. Eu vim só com a mochila na costa, tinha pouca roupa, coisa para se manter aqui em Sorocaba. Eu falei, eu vou continuar no Mac até onde der, e pagando a faculdade e tal. Aí chegou um dia que deu na telha e falei assim, poxa, eu vou ficar aqui dentro do Mac, eu tinha, né, algumas sugestões de subir de cargo. Eu falei, se eu subir de cargo, eu vou acabar morrendo aqui dentro do McDonald's. Não que seja ruim, né? Pra mim estava muito bom, só que eu queria assumir aquele desafio, né? Falar assim, eu estou fazendo faculdade, me arrisquei um monte para mim seguir uma carreira dentro do McDonald's. Eu falei assim, então... Bom, eu na verdade pedi a conta, mas no final das contas fizeram acordo comigo. Fernando, a gente conhece você e tal, fez acordo. E na época minha esposa a gente tava grávida do primeiro filho, falei, vamos mais uma aventura aí, né? Aí eu entrei em um escritório de arquitetura, o escritório de arquitetura me pagava R$400 de estágio, pagava só o transporte praticamente. Só que aí que valeu muito a pena, porque além disso, além de ter esse custo, eu aprendi muito, né? Nesse meio tempo, antes, eu já tinha alguns cursos que eu sabia, por exemplo, alguns softwares, né? Revit, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que o Revit salvou minha vida praticamente, porque quando eu entrei nesse escritório, eles trabalhavam só em Revit. E foi aonde eu me desenvolvi mais. Eu já sabia um pouquinho de Revit, foi um software que eu mais utilizei, né? Para quem não sabe, o Revit é um software aí de desenho técnico, você consegue fazer 3D, enfim. É para desenho da área de construção civil mesmo. E acabei entrando nesse escritório, me desenvolvi bastante, a ponto de uma construtora vir e falar, Fernando, eu quero que você faça os desenhos para mim tudo em BIM, né? Tudo em Revit. Porque a gente tem uma requisição de entregar em BIM e não tem ninguém aqui no mercado que faça isso. E daí, na época, me indicaram para fazer isso. Eu falei, vamos lá. E daí eu comecei a trabalhar de casa só fazendo isso. Então, assim, até então, a gente passava muita dificuldade. Eu contava o dinheiro, pagar aluguel, não sobrava praticamente nenhum centavo. Só que foi assim, foi indo. Então, para quem não conhece, hoje, né, eu sou proprietário da Escola Pro Advanced, sou proprietário do escritório de arquitetura Grupo Luge.
E, na verdade, foi um passinho de cada vez. Então, eu quando estava trabalhando em casa, eu recebi um convite para prestar serviço dando aula de Revit. E eu fui para várias empresas, até que eu falei assim, nossa, mas o mercado é isso? De arquitetura, de engenharia, de construção civil? E eu falei assim, não, tá na hora de eu montar minha escola e tentar corrigir tudo que essas escolas fazem de errado para minha escola. E eu comecei montando mais uma aventura. Na época eu tinha um dinheiro guardado lá, eram uns R$400 mensais que eu conseguia desembolsar. Aí entrou um amigo meu da faculdade, que eu cheguei assim, eu fui ver uma sala antes, e eu cheguei na faculdade para comentar com esse amigo, e nem pensando em ser sócio nem nada. Ele falou, Fernando, vamos lá, eu entro com você. Aí ele pagou R$400, eu pagava R$400 numa salinha da Santa Rosália, aqui numa região que na época, 6 anos atrás, era muito boa. Hoje tá boa ainda, mas não é tudo aquilo que era. E eu falei, vamos lá. Aí eu peguei a TV de casa para dar aula, tinha uma TV dessa, assim, a única TV que a gente tinha em casa. Não, daqui, vamos dar aula, vou dar aula e bora. Aí a gente comprou uma mesa lá de R$200. Só que assim, a gente não tinha, eu tinha 2 meses para conseguir bancar. A partir desses 2 meses não tinha condição mais de bancar. Certo. Não tinha condição. Aí, meu sócio chegou também e falou assim, Fernando, eu tenho uns 2 meses aí, a partir disso a gente não consegue se ajudar, não. Então, por exemplo, cadeira, a gente pegou emprestado do local, um monte de coisa, foi tudo assim na aventura mesmo. Só que foi dando certo no começo. Foi assim, entrou umas turmas legais, foi dando um resultado legal. Só que nesse meio tempo, meu sócio falou, Fernando, ele é japonês, acabou voltando, falou, preciso voltar pro Japão, por N motivos. Eu falei, pronto, agora a gente vai ter que rachar aí ou ver o que tem de dinheiro. E não tinha muito não, porque a gente estava pagando, comprando, investindo, comprando ventiladores, que a gente tem até hoje aí alguns. E falou, pronto, lascou tudo de novo. Então eu tive que recomeçar nesse metade de caminho. Eu tinha um filho, já era casado, e eu falei, pronto. Então o meu maior mercado em si foi dos cursos. E além disso, meu sócio, assim, eu tinha um conhecimento de alguns softwares, mas eu não era especialista em alguns softwares. E eu falei assim, a hora que meu sócio falou assim, não, Fernando, eu vou pro Japão, eu falei, putz, e agora? O que eu faço com os outros alunos, né? Então eu fui obrigado, eu falei assim, nunca mais eu vou deixar que outras pessoas tomem conta, né? Então, por exemplo, eu falei, agora eu vou aprender todos os softwares antes de passar para alguém ensinar. Então foi assim que aconteceu, a gente foi desenvolvendo, 2017, 2018 foi um dos melhores anos da escola, né? E nesse meio tempo eu criei o escritório de arquitetura, que é um foco voltado assim para o projeto arquitetônico. A gente faz umas coisas de obra, mas é muito mais projeto arquitetônico. E basicamente assim, então eu cheguei meio que cambaleando assim, né? Meio que se virando nos 30, e hoje, graças a Deus, eu posso falar que a gente não passa tanta dificuldade quanto a gente já passou. E daí o que eu pensei nesse intuito do podcast é para desenvolver, né? Por exemplo, se não fosse aquela empresa que tinha me contratado, me dado a oportunidade, mas pagasse R$400, talvez eu não estaria aqui hoje. Então acho que muita gente pode assistir, ou ver, ou ouvir esse podcast e tirar um conhecimento, né? Um pouquinho de cada um. Eu acho que assim, o começo de